podemos pontuar, como você disse, da seguinte forma. Primeiramente, numa política de curto prazo, diante da exploração do pré-sal, seria nós estabelecemos um fundo onde essas reservas do pré-sal estariam não conexas, não ligadas com as reservas, com os recursos orçamentários que nós utilizaremos. E, então, primeiro seria um estabelecimento de um fundo. Isso é uma reserva, um fundo, quer dizer, ao qual tem acesso apenas o governo. Isso, né? Isso. Então, seria um fundo externo nosso. E nós estamos, por exemplo, a República do Azerbaijão, Cazaquistão, todos eles estabeleceram fundos para tentar reter esse impacto em suas taxas de câmbio e ir minimizando. Com o fundo, o governo tem condição de administrar esse fluxo cambial, essa invasão cambial que vai acontecer. Seria uma primeira política. É um filtro, é uma barreira. Seria vamos colocar, um mecanismo a curto prazo. Então, partindo desse mecanismo a curto prazo, nós agora vamos para os demais. Os demais é o quê? Nós temos diversos gargalos em nossa economia que precisam ser sanados por um melhor desenvolvimento da indústria, e em si a manutenção do patamar dela num nível desejado. Como nós não temos interesse em concentrar em recursos naturais e esquecer os demais setores, nós precisamos diversificar. Nessa diversificação, ela também vem do ponto de vista dos instrumentos utilizados e das medidas que nós utilizaremos para isso. E, então, tendo o estabelecimento desse fundo, partindo para uma política industrial austera e que reconheça o papel da indústria brasileira, seja ela tendo uma política de conteúdo nacional adequada, por exemplo, que essa atividade toda da indústria petrolífera motive essa indústria, a produção de equipamentos, a produção a emprego, aumento de emprego, enfim. E usaria recursos do fundo para estimular, para dar estímulos para as empresas? Poderia ser utilizado. Não só para isso, mas para desenvolvimento tecnológico. E aí citamos os biocombustíveis também, na questão do etanol, biodiesel e tudo mais. Nós teremos recursos bastante grandiosos lá fora para que nós possamos trabalhar desse modo internamente na nossa economia doméstica, adotando política industrial, política comercial, uma política tecnológica, desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, tudo isso tem que ser concebido antes do início da exploração do pré-sal. Sim. Né? Seria, nós temos um prazo de 10 anos, né, até chegarmos a níveis que integrem um montante bastante significativo. Né, só para a gente recordar, o que é que a gente imagina em termos de produção de pré-sal? O pico dessa produção vai ocorrer quando, pelo que está previsto aí? Olha, nós podemos, assim, até de modo consistente, a Petrobras, aqui mesmo no Congresso Nacional, ela veio apresentar seu plano de expansão. Né? Nesse plano de expansão apresentado, nós pegamos uma produção de petróleo e gás de 2,5 milhões de barris de petróleo, equivalentes de petróleo dia, né, atualmente. Então, isso aí já leva a um patamar que nós trabalhamos assim, de 60 a 70 dólares, um preço de equilíbrio do petróleo. Nós teríamos em torno de 64, 70 bilhões de dólares sendo proporcionados esse ano com a renda do petróleo. Né? Isso na questão de uma única concessionária, sendo a Petrobras. Atualmente nós temos 76 empresas no mercado brasileiro, 36 delas brasileiras. Então, nós tratamos, agora concentrando nos dados da Petrobras, que são os dados que a gente poderia ter uma previsão para 2020, seria o quê? 2009 trabalhamos com 2,5 milhões de barris, equivalente em 2013 nós alcançaríamos 3 milhões e 300 mil barris equivalentes de petróleo, de óleo e gás, né? E em 2020 nós alcançaremos 5 milhões, em torno de 5 milhões e 100 mil barris dia de produção. Então, nós podemos ver o seguinte, se atualmente nós estamos nessa faixa dos 2 milhões de barris, nós vamos alcançar 5. Então, praticamente, nós vamos mais do que dobrar a nossa produção. Isso nós estamos citando apenas o campo de Tupi, que nós temos uma
uma previsão de reserva aprovada de 5 a 8 bilhões de barris. O campo de Iara, que varia de 3 a 4 bilhões de barris. E se nós pegarmos o Parque das Baleias, nós temos de 1,5 a 3 bilhões de barris. Essa previsão, com a previsão dessas reservas nos nossos estoques, nós poderemos alcançar em torno de 25 a 28 bilhões de barris em reservas no país. Comparativamente, nós temos, por exemplo, a Nigéria, um 10º ou 9º país, um país presente entre os 10 maiores exportadores de petróleo. Ela tem 40 bilhões, cerca de 40 bilhões de petróleo em suas reservas. E gera esse montante de recursos a ponto de criar essa dependência na economia nigeriana, né? Pelas suas contas aí, se a gente dobrar de 2,5 milhões para 5 milhões, daria um incremento aí de 60 bilhões de reais. Não é muita preocupação para uma economia que já supera um PIB de 1 trilhão de dólares. 1,5 trilhão, né? 1,5 trilhão? Não é muita preocupação, ou seja, 60 bilhões pode levar esse fator todo na economia brasileira, em que pesa você ter ponderado, isso é sempre um processo de longo prazo. Mas 60 bilhões, numa economia como a brasileira, tem força para dar uma desmobilizada industrial, como vocês estão preocupados? Nós estamos falando nesses cálculos, na questão do dólar, que nós estamos trabalhando com 64 bilhões de dólares. Então, 64, 70 bilhões de dólares. Isso atualmente. Se nós partirmos para 2013, isso pode alcançar, por exemplo, 130 bilhões de dólares. E, posteriormente, mais ainda, 150 bilhões de dólares. Isso significa que o quê? É claro que nós não temos uma dependência como a economia nigeriana, assim, 80%, 60% da sua economia. Hoje é de quanto? Nós estamos atualmente com cerca de 11% na participação no produto interno bruto. Mas com essa previsão de recursos a serem gerados, e você dobrar, você tem os efeitos cumulativos, tem adicionalidades que você gera para toda uma indústria, né? Então, isso, de qualquer forma, vai aumentar inequivocamente a participação da renda do petróleo no país, na economia. E essa participação, você não pode olhar só de um modo isolado, né? A questão, o pré-sal, ele vem dar, vamos dizer, a cereja nesse processo de desindustrialização que vem paulatinamente ocorrendo, e porque nós mesmos concentramos mais em recursos naturais. E a nossa luta é o quê? Para que nós incentivemos essa indústria, para que tenham políticas que realmente proporcionem uma indústria que agregue a esses recursos. Só para complementar, senhores, é o seguinte: nós estamos tratando de exportações de petróleo bruto, vamos dizer. Pegamos, extraiu e exportou. Se nós pegarmos esse petróleo, colocar o nosso parque de refino, ou trazer um valor agregado maior, transformar em derivados, e para daí exportar, nós vamos trazer uma entrada ainda maior ainda de capital. Então, assim, é um diferencial que ocorre, ele pressiona, nós podemos chegar a 18%, 20% de participação no PIB, e é significativo, e movimentos nessa indústria causam, sem dúvida, uma alteração na política dos demais setores, até de incentivo aos demais, né? No próximo bloco, nós vamos ver a questão da regulação do petróleo, as regras que estão sendo criadas para uma melhor exploração, mais eficiente, mais racional do pré-sal. Aguarde.